Se a vida inteira eu esperei um grande amor, se a minha vida não houve foi só tristeza e fim. Fique sabendo que eu também andei sozinho e sem ninguém pra mim. Deixei de entregar o meu carinho. Se na sua estrada não houve flor, só foi tristeza e fim. E em cada instante só um momento foi tão estranho pra mim. Fique sabendo que eu também andei sozinho e sem alguém pra mim. Fiquei sem entregar o meu carinho. Bolsonaro, você agora mesmo está sozinho. Vai curtir aí a sua dor, sabe? Você que não teve empatia com as pessoas. Eu perdi 3 parentes na Covid. 3 parentes na Covid. Então, meu irmão, sofra. Você eu acho que na sua prisão você vai ter um pouco de tempo para refletir.
Porque as pessoas, 720 mil pessoas, porque ao redor deles tinham muitas pessoas, sobretudo dos avós, dos pais, e você zombava e gozava dessas pessoas que morriam, não é verdade? As provas estão aí para quem quiser ver. Então, meu irmão, você agora, eu acho, meu modo de pensar, não é o que está na lei, você devia levar uma prisão perpétua. Certo? O que deveria ter no Brasil era uma prisão perpétua. Eu não estou falando só dos 720 mil pessoas que morreram, não. Porque de trás dessas 720 mil pessoas que morreram, bote 3, no mínimo, dá mais de 210 milhões de pessoas. 3 × 7, 21, né? 100 mil, dá umas 321 mil pessoas que morreram. Porque você é um negacionista, você é um ignorante, um ignóbil. Você é um ignóbil. Você não sabe, você não estudou. Você só aprendeu, como você disse, a matar. Chegou a sua hora de você morrer. Para você ver que sua filosofia errônea não faz sentido. Lhe desejo melhoras, que você possa se recuperar, porque se fosse no meu caso, como era no seminário, o diretor tinha lactopurga. Lactopurga, ou minha mãe tinha óleo de riça. Mas no seminário era lactopurga. A gente seminarista tomava um lactopurga, puf! Era um rio de merda. Agora você tem que ir para o hospital. Tá bom. Você tem condições. Nosso tempo a gente não tinha condições. A gente tinha que se contentar com óleo de riça ou com lactopurga. Licença aqui, eu vou pausar aqui um pouquinho. Rapaz, deixa de ser besta. Você tá com obstrução intestinal. Lá no convento onde eu estudava, a gente tomava um lactopurga. Entendeu? E minha mãe, antes de eu ir para o seminário, que a gente se entupia de doce, de não sei o que, minha mãe metia óleo de riça. É riça, não, mas no interior chama óleo de riça.
Então, em vez de você se operar, essa porra toda que passa por aquela cirurgia, que eu não sei nem se é verdade essa merda, você toma óleo de riça, você toma um lactopurga e de dentro da sua barriga vai correr um rio de merda. Até a merda da sua cabeça vai descer tudo pro intestino. Com lactopurga só. Infelizmente você, eu sei, você está querendo fugir da cadeia. Eu estudei mitologia grega, fiz filosofia, uma parte, estudei filosofia grega romana e os mitos contados na história da Grécia e da Itália eram, digamos assim, personagens corajosas. Corajosas. Eram mitos por isso. Se você vê Elíades e outros livros que falam Marco Aurélio, que falam sobre a mitologia, Marco Aurélio, Marco Antônio, na Itália, na Grécia era Hércules, eram homens corajosos. Mas você é um mito que tem medo até de cagar. Eu não sei como é que essas pessoas te admiram, porque você é um burro. Você é um jumento bípede. Você foi tão ruim, juntamente com aqueles que queriam dar o golpe, foram, infelizmente ou felizmente, você é um burro. Você deixou as pessoas aí, deixou como bucha de canhão e se picou para os Estados Unidos, achando que haveria uma intervenção militar. Mas eu disse sempre que eu acredito no exército. Eu continuo acreditando no exército brasileiro. Eu já disse aqui, eu conheci Gastas Médici, teve na minha sala de aula. Eu tinha uns 14, 15 anos, por aí. E ele proferiu uma palavra que eu gravei, que nós, aquela juventude, nós seríamos o futuro do país. Eu ainda estava no seminário, eu só saí aos 20 anos, eu tinha 14, eu passei 10 anos dentro do convento. Entendeu? Mas
Isso ficou na minha memória, porque quando veio o AI-5, a gente, em 68, a gente não podia mais nem se reunir dentro do colégio, que eu pertencia ao Grêmio, certo? Eu pertencia ao Grêmio quando o nosso diretor, FEPES de Pacatuba, disse, olha, vocês não podem mais se reunir aqui, né? E fechou as portas, né? A gente não podia. Mas como eu estava dentro do convento também, para mim não... Nada para mim estava acontecendo, porque eu estava lá protegido, entende? Apesar de que tinha um monge que desde a tomada na Revolução que Getúlio Vargas fez, esse monge que era nosso amigo de convento, dentro do convento, ele foi proibido de celebrar missas e de propagar, porque ele dizia, venha Getúlio Vargas com todo o seu exército contra mim. Então foram ao convento dos Capuchinhos, em Feira de Santana, e pediram para que o monge, nosso Frei Venâncio, não mais se pronunciasse. E ele foi proibido de falar. Mas esse era o tempo de Getúlio Vargas. Eu estou falando do tempo de 64, no tempo de... Esqueci o nome dele agora. Ernesto. Não, a Garrastazu Azul Médici. Foi quando ele esteve na nossa sala e, claro, estava tudo proibido. A gente não podia falar nada, mas ele esteve na minha sala e proferiu essas palavras. Vocês são o futuro desse país. E aquilo entrou na minha cabeça e não saiu mais nunca. Nunca saiu. Fiquei no convento até 20 anos. Quando eu saí do convento, era em 74 já, aí eu entrei na militância estudantil. Entrei na militância, tinha na minha sala de aula, ficava como é que se diz? Um soldado, né? No canto da sala. Não levava caderno, não levava lápis, então a gente desconfiava que ele era um olheiro. Mas nem assim nos impediu da gente fazer as movimentações contra a ditadura, em 74. E, de fato, a gente passava na Avenida 7. Avenida 7, na cidade de Salvador, é um plano central. A gente vinha lá da Federação, caminhando. Quando chegava na Avenida 7, estava um cordão de polícia. Do outro lado, outro cordão de polícia e no meio, cavalaria.
em cima da gente. E eu, naquele tempo, tinha 20 anos, então eu tinha perna para correr. Hoje eu acho que eu não tenho perna para correr, mas eu enfrento. Mas, naquele tempo, a gente se espalhava. Só quando acalmava as coisas. Tinha um professor que eu já falei aqui, da Católica. Ele foi expulso. Ele foi expulso da Católica. Mas aí, Lídice da Mata eu conheci nesse movimento. Lídice da Mata. Banguela feia com cão, como ainda hoje é a feia. Mas era também da nossa ordem, do nosso movimento. E aí quando acalmava, eu ia de junto, chegava perto lá o capitão, conversando com o supervisor, o superior, que era coordenador, no caso. E a gente se juntava tudo, né? A gente se juntava tudo. Não, a gente está fazendo uma passeata pacífica, porque nós estamos lutando contra a ditadura e contra o reitor, que na época era... Como era o nome dele, meu Deus? O reitor lá nominado, Roberto Santos, acho que era Roberto Santos, era nomeado pela ditadura. E a gente queria também derrubar ele. Foi duas lutas. Foi contra a ditadura e contra todos esses. E Antônio Carlos também, né? Foi nomeado governador. E biônico. E a gente foi nessa parada aí muitas vezes. Não foi uma, nem duas, nem três, não. Foi muitas vezes. Né? Até que, graças a Deus, conseguimos derrubar a ditadura. Em 74, mais ou menos, Gás das Médici. Gás das Médici. Era Gás Azul? Não? Como era? Ernesto Geisel. Ernesto Geisel vem e promove uma abertura. Depois vem João Figueiredo. Apertei a mão de Ernesto Geisel. Teve na minha empresa que a gente fabricava canhão, fabricava a Ingex fabricava o canhão e as peças e tudo. E Engesa, em São Paulo, fabricava carro de tanque de guerra. Não sei por que acabou esse projeto, não sei se foi os Estados Unidos que forçou e acabou. Porque a Arábia Saudita comprava nossos carros, tanque de guerra, canhão, 90 milímetros. Então acabou, fechou as nossas empresas. Que a gente fabricava
tanques de guerra e fabricávamos também canhões, etc. Né? Eu não sei se foi os Estados Unidos que pressionou e tal. Mas, voltando à história, algumas pessoas falam onde você estava em 64. Eu, ainda menino, que eu sou de 53, não entendia nada desse negócio, sabe? Mas meu pai era político, ele gostava de política, e eu acho que eu puxei para ele. Eu sei que o Humberto Colonese, um safado lá de Pirá, da minha terra, pegou e denunciou Delorme, que era o médico, e denunciou meu professor Arnaldo. Eles foram, como dizer assim, conduzidos a prestar depoimentos, mas, graças a Deus, não comprovaram nada que eles eram comunistas, esse vagabundo do Humberto Colonese, vagabundo, acusou o Dr. Delorme e acusou o professor Arnaldo. Eles foram presos, levados lá para, acho que foi em Feira de Santana, e eu sei que a gente se reuniu. Eu era criança, eu acho que eu tinha 10 anos. Não tinha feito 11 anos ainda. Porque eu sou de 53 e a Revolução foi em 64. Mas eu só faço ano em outubro. E foi em abril, 1º de abril, 31 de março, 1º de abril. Pois nós nos reunimos lá na casa de seu Armênio. Seu Armênio era um comerciante muito considerado e ficava bem pertinho da casa de meu pai. A gente morava bem pertinho, né? Seu Júlio Danta, Armênio, tudo pertinho. E nós nos reunimos, eu criança não sabia nem o que estava acontecendo. E foi uma alegria quando chegou Dr. Delorme e professor Arnaldo. Foi uma alegria geral na cidade. Então, essa é minha perspectiva da Revolução de 64. Agora, para bem dizer, apesar de que eu era criança, menino, para bem dizer, existiu um movimento comunista no Brasil. Existia. Isso eu falo a verdade. Eu tanto perguntei à minha mãe o que era, chegou até meus ouvidos, o que era comunista. Minha mãe disse, é um homem, um bicho-papão que come criança. Eu tomei um medo desgraçado disso, né? Porque disse que comia criancinhas, né? E eu era criança. Mas,
passados os tempos, eu venho hoje completamente com um raciocínio muito diferente, porque eu estudei, e que não existe essa possibilidade do comunismo dentro do nosso país. Então dizem hoje esses da direita, da extrema direita, dizem que a gente é comunista, né? Eles dizem. Mas não. Nós não somos um país comunista. Lula não tem nenhuma vocação para o comunismo. Entendeu? Agora, ele tem uma vocação pela assistência social. Basta ver o que ele faz pelos pobres. Esse desgraçado que veio aí, o Bolsonaro, eu pensava que ele ia consertar o país, né? Porque Lula entrou na Lava Jato e foi aquela confusão toda, e a gente acreditando cegamente de que ele estava envolvido com aquelas tramóias lá do mensalão, do não sei o quê, do sítio, do um apartamento de, sei lá, 2 andares ou 3 andares, né? Como eu falei, de uma chácara. Enfim, então nós fomos enganados. E Lula, infelizmente, não pôde concorrer à presidência da República. Mas eu estou quase finalizando, porque já estamos aqui com 33 minutos. Eu quero dizer a vocês, meus irmãos, sobretudo você, que é mais pobre, e o pior, você que é pobre de direita. Você está completamente enganado. Porque não existe. A direita não olha para os pobres. Quem olha para os pobres é a esquerda progressista. Esse é que olha para os pobres. Você está me entendendo? Esses miseráveis da direita, eles não querem você melhor do que o que você é. Eu volto numa réplica a dizer: esses ricos fazendeiros, esses ricos das igrejas evangélicas, eles são senhores de engenhos. Desde Tomé de Souza, eles são senhores de engenhos. Tá entendendo?
Então, se você estiver pensando que eles estão olhando para você, eles estão olhando no que você pode ser capaz de lhe render mais riqueza. Você é um escravo. Você é um escravo. Se você é pobre, se você anda nessas igrejas universais, negócio de igreja de crente, essas coisas tudo, sabe? E você é simplesmente um meio deles se enriquecerem. Entendeu? Às suas custas, sobre você. Essa é a verdade. O que eles querem enriquecer sobre você. Eu vou aprofundar o raciocínio. Olhe, você não está vendo o Trump lá nos Estados Unidos com as suas super tarifas, tarifaço, tarifando todo mundo, né? Inviabilizando todo o comércio. Ele está rodeado de todos os donos de grandes empresas de comunicação. Facebook, Google, essas big techs, todas. Vou resumir para você o que vai acontecer. Eles querem dominar o mundo inteiro. Você, aqui no Brasil, já está difícil de você se aposentar. Porque agora você tem que... Eu paguei 35 anos de contribuição com o INSS. Mas agora mudaram para 40. Quer dizer, um jovem que começa com 20 anos a trabalhar e contribuir com o INSS só vai se aposentar, por lei, aos 40, mais 20, 60 anos. Se contribuir pelo máximo, ele vai receber menos 10%, 12%, que foi isso que aconteceu comigo, que eu pagava pelo máximo, e na hora de me aposentar, me tiraram 10%, 12%. Entende? Então, já existe uma intenção de que os países darão para aquelas pessoas desempregadas, etc., etc., vai dar um salário mínimo para sua sobrevivência. Entende? Então, você não vai mais se aposentar com um dinheiro maior do que um salário mínimo. Essa é a ideia.
E outra coisa, o pior, eles querem tratar todos os países como se fossem, é a ideia de Trump, como se fôssemos todos coordenados por ele, porque haverá só um poder. Está entendendo? Então todos nós seremos países, porém dominados por um só governo. Mundo inteiro. É por isso que o mundo está, como se diz, se revoltando contra isso. Entendeu? Não é à toa não, porque eles já estão sabendo que a intenção é essa. Lula pode ser presidente do Brasil, mas quem manda é os Estados Unidos. Colômbia, México, etc, etc. Só quem manda é ele. Então a gente tem que abrir o olho e não votar nesses canalhas. Eu volto a dizer a vocês, esse povo do PL, Partido de Ladrões, que eu digo, hein? Partido de Ladrões. Não vote, meu irmão. Vote num partido de esquerda, do PSOL, do PT, qualquer partido contra esses miseráveis, que eles não estão preocupados com a gente. Será que eu fui claro? Eu disse tudo? Será que você me alcançou? Eles não têm compromisso com os pobres. Eles têm compromisso lá com os ricos, com os donos do dinheiro. E você, pobre, graças a Deus que Lula veio e tirou muita gente da miséria. Entende? Tirou muita gente da fila do osso. Eu via aqui na minha casa, passa o caminhão pegando comida e as pessoas lá catando. Também eu via também, no tempo do Bolsonaro, viu? Eu via quando os supermercados descartavam aquelas comidas que estavam vencidas, eu vi gente pegando comida ali. Entende? Eu vi muita gente pegando comida ali que o supermercado dispensava. Pão, carne, verdura. O que estava vencido, que já não vendia mais. Jogava ali no lado para o caminhão do lixo pegar e eles iam lá e catavam. Assim. Mas eu não sei até quando eu vou aguentar, até quando eu vou lutar para ver se a gente dá um basta nisso, se a gente evolui, para a gente mudar o país. Você vê que Vandré já dizia em 68, né? Há soldados armados com armas, não.
Ivan André já dizia, em 68, eu gravei essa música, procurei. Bom, meus irmãos, um beijo para vocês. Você seja o que você quiser ser. Crente, católico, apostólico, romano, ou se você é evangélico, entende? Que você... Eu apelo só para você, para uma coisa, que você seja... ter uma mente crítica, um conhecimento crítico, entende? Para você, consigo mesmo, pensar, isso é certo ou isto é errado? E você toma a sua decisão. Entende? Você tome sua decisão aí em base da consciência crítica. Não se deixe levar como uma manada, como uma reis desgarrada. Não se deixe levar por isso, não. Mas pense. O que eu estou vivendo hoje, eu estou vivendo melhor ou pior? Essa é a pergunta. E que você deve responder. E não se deixar. Porque presta atenção, essa classe média aí, tá? Que eu chamo classe de merda. Eles estão numa boa. Não falta comida, não falta carne, não falta feijão. Aqui não falta nada. Não falta ovo, não falta carne, não falta feijão, não falta arroz. Aqui em casa não falta absolutamente nada. Eu é que não como. Mas eu penso nos meus irmãos que muitas vezes não têm o que comer. Ok? Obrigado. É isso que você deve pensar. Eu tenho tudo. Graças a Deus, eu tenho tudo. Mas não vivo contente. Quando vejo que eu já tive uma mulher que era muito pobre também, entendeu? E eu me coloco no lugar dessas pessoas pobres, que às vezes não têm o que comer. A minha Índia, ela, antes de morrer, ela não tinha o que comer e botava água com açúcar para os filhos comerem. Entende? Botava água com açúcar para os filhos comerem. Eu já não estava mais comigo, né? Mas é verdade. E quem sabe quantas pessoas por aí não estão vivendo desse jeito. Botando água com açúcar para poder aliviar a fome. Beijos a todos.